Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estudar a palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí, não sei, no seu telefone ou em papel, ou se você quiser acompanhar com a gente no telão. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 5. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a vida de Elias e aprendermos com a palavra de Deus para esta manhã. Você está preparado? Amém? Então vamos ler juntos. 1 Reis 19, versículo 5 ao 8, diz assim: Deitou-se, Elias, e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Versículo 7. Tornou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esta manhã, porque estamos no lugar certo, na hora certa, na tua casa, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque é muito bom lermos a tua palavra, termos a tua palavra nas nossas vidas, para aprendermos mais de ti a cada dia. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós abrimos os nossos corações ao Senhor, nós levamos a nossa mente em obediência, em atenção à tua palavra, Senhor, e que o Senhor fale conosco, toque as nossas vidas, cumpra, Deus, o propósito para o qual esta palavra será ministrada. Em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Elias foi um homem de Deus, profeta do Senhor no Velho Testamento, um representante do Senhor no meio do povo de Israel, e ele teve um ministério muito abençoador, ele teve um ministério muito marcante, ele realmente foi relevante na sua época, ele abençoou muitas pessoas, ele foi usado por Deus diversas vezes, e nós vemos isso na palavra de Deus. E 1 Reis, fala sobre a história aí de Elias. E ele foi um homem de coragem, um homem de Deus, um homem que fez a diferença no seu meio, de convívio, na sua sociedade. E esse capítulo de 1 Reis aí, 19, fala um pouquinho sobre uma fase um pouco atípica na vida de Elias. Na verdade, se você pegar um pouquinho antes, capítulo 18, vai falar sobre um tempo muito bom que Elias teve, um tempo de muito trabalho, um tempo de muita dedicação, um tempo de grandes coisas que Deus fez através da vida dele. E ele teve um tempo de muitas realizações, de muitas conquistas. Na verdade, muitas coisas aconteceram no capítulo 18, que é um pouquinho antes do que nós lemos. Por exemplo, no capítulo 18 ele começa falando que havia seca em Samaria, a região ali onde eles estavam, e Deus dá uma palavra para Elias dizer ao rei, que era Acabe, que haveria, para ele se preparar, porque haveria chuva no meio da seca. Então você vê que Deus usa a vida de Elias para ir contra um cenário atual e trazer uma promessa de melhoras, uma promessa de chuva no meio da seca. E depois nós vemos que essa chuva acontece de verdade. Então Deus honra a sua palavra ali. Você vê depois que Elias ele enfrenta Acabe também, lá no capítulo 18, e ele fala com o rei, e ele fala assim: você tem perturbado Israel, porque você deixou que outros deuses entrassem no meio do povo. Ele estava falando sobre Baal, Você deixou o Senhor e começou a seguir a Baal, que era um outro Deus.
Então Elias, ele confronta o rei, ele dá uma palavra, né, assim, de exortação, ele faz o seu ministério, ele não tem medo, ele fala a verdade, ele cumpre o que Deus propôs para que ele fizesse nos seus dias. E depois ele não só fala sobre isso, sobre Baal com o rei Acabe, mas ele faz um desafio, ainda no capítulo 18, ele desafia os profetas de Baal. A Bíblia diz que existiam 450 profetas de Baal, e ele chama esse povo, ele fala assim: quero fazer um desafio com vocês, nós vamos levantar um altar aqui para Baal, vocês vão levantar aí, juntar umas pedras, uma lenha, põe um sacrifício aí para Baal, e eu vou fazer o meu aqui para o Senhor, e nós vamos orar, e o Deus que responder com fogo do céu para consumir o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. Então ele chamou para a briga ali os profetas, né? E eles fizeram isso, isso pareceu bom para eles, eles concordaram, e eles fizeram isso, armaram ali tudo, colocaram a lenha, o sacrifício, e eles ficaram a manhã inteira clamando a Baal e nada aconteceu, né? E Elias inclusive tira um barato deles e fala assim: eu acho que vocês estão falando muito baixo, né? Ora mais alto aí, clama mais alto, de repente seu Deus está ocupado, né? Está tirando folga hoje, ou está, né, pensando em outra coisa, clama mais alto aí, né? Eu acho que ele está meio ocupado, não está te ouvindo, né? Ele inclusive tira um barato, porque ele traz realmente a prova para diante de toda a nação, para eles verem que o Senhor era o Deus verdadeiro, né? E eles até se mutilam, eles oram mais alto, eles se sacrificam, mas nada acontece ali. E aí chega a vez de Elias, e Elias falou assim: então tá bom, agora é minha vez. Então faz o seguinte, o altar está aqui, o sacrifício está aqui, mas faz o seguinte, para ficar mais difícil, joga água na lenha, joga água em cima de tudo isso aqui. Aí ele pede para jogar água, e pede 3 vezes eles encharcam aquilo tudo com água. E aí Elias fecha os olhos, ele ora ao Senhor, e ele fala: Senhor, responde para que esse povo veja que Tu és o Senhor. E naquela hora cai fogo do céu e consome aquele sacrifício, e toda a nação glorifica ao Senhor e percebe que o Senhor é o Deus verdadeiro. E naquele mesmo dia, a palavra de Deus fala, no final do capítulo 18, que Elias, ele destrói os 450 profetas de Baal. Ele aniquila aqueles opositores do povo de Deus, da verdade do Senhor. E naquele dia, o nome do Senhor é exaltado. E depois de tudo aquilo, ainda vem chuva sobre a terra. Glória a Deus. Elias vivendo um tempo poderoso, vivendo um tempo de grandes desafios, um tempo de grandes que exigiu uma grande perseverança dele, uma postura, uma coragem, uma fé, e ele não retrocede, ele é firme, ele é constante, ele prega aquilo que ele tinha que pregar, ele dá a palavra que ele tinha que dar, ele confronta quem ele tinha que confrontar, e o reino de Deus é estabelecido naquele lugar, né? Mas aí no capítulo 19 nós vemos que existe aí uma palavra, né, contra a vida de Elias. E eu coloquei como título aqui dessa pregação: quando estou cansado, porque Elias tinha feito muita coisa. Elias, nós vamos ver na palavra de Deus que Elias estava um pouco cansado, porque tinha sido um tempo, não sei se um ano, um pouco mais de um ano, mas um tempo onde ele tinha trabalhado muito, onde ele tinha se esforçado bastante, onde ele tinha realmente vivido e lutado uma guerra espiritual grande na vida dele. Mas aí ele está um pouco mais na dele nesse momento. E aí no começo do capítulo 19 nós vemos uma palavra que Jezabel fala contra ele, né? 1 Reis 19, a gente leu 5, mas eu quero ler agora o versículo 2. Diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Está falando dos profetas que ele havia destruído, dos profetas de Baal. E aí Jezabel dá essa palavra de afronta. Jezabel fala assim: até amanhã eu vou fazer com a sua vida igual você fez com esses profetas. E Jezabel era a esposa do rei, era a rainha, a esposa de Acabe. Jezabel, ela tinha um poder sobre os seus ombros, mas ela veio para afrontar, ela veio para realmente intimidar a vida de Elias,
E na Bíblia a gente vê que Jezabel é uma figura, é uma tipificação do diabo, né? Porque todas as vezes que você vê Jezabel ali na história, ela está tentando ir contra o povo de Deus, ela está tentando intimidar o povo de Deus, o homem de Deus, ela quer cultivar coisas que não agradam a Deus no meio da nação. Então você vê ali uma tipificação, tipo do diabo, do inimigo das nossas almas, que se levanta contra o povo de Deus, que quer destruir o povo de Deus. E aquela notícia chega para Elias, e Elias se vê intimidado, se vê amedrontado, ameaçado por aquela palavra. E eu não sei, talvez nos dias de hoje muitas palavras o diabo tenha lançado sobre as nossas vidas. Talvez nos dias de hoje muitas afrontas nós tenhamos recebido do diabo, do inimigo, né, para tentar nos amedrontar, tentar tirar a nossa paz, tentar nos deixar preocupados, aflitos, não é verdade? E a grande pergunta é o seguinte: qual é a postura que devemos ter? Qual é a postura que devemos ter diante das afrontas? Qual a postura você vai ter diante das afrontas do diabo na sua vida? Qual a postura que eu vou ter, né, quando o diabo tenta ir contra as nossas casas, os nossos sonhos, o nosso futuro, quando ele tenta colocar em dúvida a nossa fé, quando ele tenta mexer na nossa história? Qual é a nossa postura? Elias desejou a morte. Você acredita? Um homem de Deus havia feito tantas coisas maravilhosas, mas naquele momento de afronta, Elias desejou a morte. Vamos ler o versículo 3, diz assim, depois da palavra de Jezabel: temendo, pois, Elias, ele levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, ele se vê num momento de dificuldade. Ele deixa o seu ajudante, o seu moço, o seu aprendiz ali numa cidade, e aí ele vai para um deserto, ele vai para um lugar para ficar sozinho, ele vai para um lugar porque ele não queria falar com ninguém, ele queria fugir de Jezabel, e naquele lugar ele vê uma árvore, ele vê um zimbro, e ele se deita ali debaixo daquela árvore, e ele ora a Deus pedindo a morte. Um homem de Deus, um homem de coragem, se vê afligido, se vê cercado por uma palavra de ameaça, se vê com medo. E aí ele fala assim: na verdade, eu não sou melhor do que os meus pais. Aqueles que vieram antes de mim, eu tenho muitos exemplos bons de pessoas que dariam conta disso, mas eu não sou melhor do que essas pessoas, né? E muitas vezes a gente pensa nisso, muitas vezes a gente olha para uma situação à nossa volta, a gente pensa: o pastor resolveria muito bem isso aqui, né? Meu pai resolveria muito bem essa situação, mas eu não sou melhor do que eles. Para mim, é uma situação difícil. Mas a verdade é que Elias estava cansado. Elias estava cansado. E Deus sabia exatamente do que ele precisava. Por que a gente vê que ele estava cansado? Porque ele dorme. Ele dorme debaixo daquela árvore. E aí o anjo vai lá, acorda ele come e tal, e aí ele dorme de novo. E depois ele dorme de novo. Porque ele estava cansado. Ele estava cansado. Na verdade, ele havia trabalhado muito. E aí muitas pessoas, o que acontece é isso, que muitas vezes nós estamos cansados, né? Quem já se sentiu cansado aqui? Eu me sinto cansado. E o que a gente faz quando estamos cansados? No meio de um cansaço, muitas vezes as pessoas, elas desistem de tudo, elas largam tudo, elas querem sumir, elas querem, né, resolver de uma maneira talvez extremista aquela situação. Mas na verdade, quando você está cansado, você precisa descansar. Diga: descansar. Você não deve desistir,
mas sim descansar. E é isso que Deus sabia que Elias precisava. Elias queria a morte, mas Deus queria que Elias descansasse. E aí é o que acontece, o anjo fala com ele, você come e descansa. E ele faz isso, porque é isso. Muitas vezes a gente quer entregar os pontos, né? Tem gente que olha de repente até para um ano como esse, como nós vivemos, todos nós vivemos esse ano, viu? Não foi só você não, eu vivi também, a pessoa que está do seu lado viveu também. E se nós chegamos até aqui, nós somos vencedores, amém? Glória a Deus por isso, Deus esteve ao nosso lado. Mas muitas vezes chegamos a um final de um ano como esse, cansados, né? Talvez tem gente que olha para o lado e pensa assim, puxa, nesse ano que eu mais precisava, aquela pessoa X não me ajudou, não estendeu a mão para mim, quer saber? Nunca mais vou olhar na cara daquela pessoa. Tem gente que pensa assim. Ou tem gente que fala, não, quer saber, no meu trabalho foi um tempo difícil, ou eu não aguento mais viver aquela situação que eu estou vivendo no meu trabalho, quer saber, eu vou desistir do meu trabalho, eu vou puxar meu carro e vou pegar minha mala e vou embora. Tem gente que talvez na sua casa, na sua família, diante de uma situação, uma crise familiar, talvez queira desistir de tudo, queira fazer outra coisa, queira ir embora, não aguente mais. Talvez a quarentena que nos deixou tão unidos, né, com as nossas famílias, para muitos talvez tenha sido um momento até de maior conflito, de maior desgaste, de maior atrito entre as pessoas que nós mais amamos. Mas tem gente que pensa, eu vou desistir da minha mulher, do meu marido, não aguento mais, não tem nada que eu faça que eu agrade essa mulher, esse marido. Mas não é assim. Quando a gente pensa que tem que desistir, Deus fala que nós precisamos descansar. Elias queria desistir de tudo. Ele falou, toma a minha alma, isso aqui é demais para mim. E aí Deus fala para ele, não, Elias, calma aí, você não está raciocinando direito. Você não deve desistir, você precisa descansar. Amém? Porque, na verdade, Deus vê o futuro. Deus vê o futuro. E existe algo glorioso lá. Amém? Deus olha para a sua história, Deus olha para a minha história, e Deus olhava para a vida de Elias, e ele via os dias que se seguiriam. E Deus viu tudo aquilo. Em sua soberania, em sua onisciência, Deus vê o futuro, e Deus pensa, existe algo muito bom lá, naquele futuro, na vida de Elias, nas nossas vidas também. E é por isso que Deus enxergou o futuro, que Deus não deixou que Elias desistisse, que Deus não respondeu aquela oração tola de Elias pedindo para tirar a vida dele. Elias orou por isso, mas Deus sabia que não podia deixar Elias desistir. Deus sabia que não podia deixar o cansaço de Elias falar mais alto, porque ele não poderia tomar uma decisão, Elias não poderia tomar uma decisão baseada naquele momento de exaustão, naquele momento de cansaço. E Deus olha para as nossas vidas e pensa a mesma coisa. Deus vê o nosso futuro e Deus pensa, eu não posso deixar que o Silas desista, eu não posso deixar que meu filho desista, eu não posso deixar que a minha filha tome uma decisão baseada no cansaço que ela está sentindo hoje, baseada na exaustão e baseada no peso, de repente, do cansaço que ela está sentindo hoje. Olha só o que o futuro aguardava para a vida de Elias. A Bíblia diz que Elias pegou e ele caminhou uma longa jornada. Ele caminhou por 40 dias e 40 noites, que é o jejum de Elias que a gente vê na Bíblia. Com a força daquela comida que ele comeu aquele dia, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ele fez algo sobrenatural. Ele caminhou uma longa jornada. O que mais que acontecia? Aconteceu no futuro, né? Elias não sabia, mas Deus sabia que ele chegaria a Horebe, o monte de Deus, né? Também chamado de Monte Sinai. E ali ele iria ter uma experiência marcante com Deus, ouvindo a voz de Deus, através de um sussurro suave. Nós vamos ler isso. Mas ele iria ter uma grande experiência com Deus no seu futuro. Elias iria chamar a vida de Eliseu.
E iria acontecer, isso não tinha acontecido ainda. Eliseu seria o sucessor de Elias. Eliseu iria caminhar com Elias, iria ser marcado pela influência da vida de Elias, pelo ministério de Elias, iria ser discipulado ali por Elias. E iria fazer, inclusive, ter uma porção dobrada da unção da vida de Elias, né? E iria fazer o dobro de milagres e de bênçãos que Deus operou através de Elias. Nós vemos na Bíblia que Elias fez 9 milagres, não Elias, mas Deus através de Elias, né? No seu ministério. E Eliseu fez 19, ele fez o dobro. E algo estava muito bom para acontecer, mas não tinha acontecido ainda. Ele havia de deixar um legado na vida de Eliseu. Ele tinha alguém para inspirar, ele tinha alguém para acompanhar, né? E a Bíblia também fala mais para frente que Israel teve vitória na guerra sobre a Síria. Coisas boas estavam para acontecer. Mas Elias não via aquilo. Elias, num momento de cansaço, ora e desabafa com Deus, mas ele está cansado, ele quer desistir. E a mesma coisa, Deus olha para mim, olha para você e vê. Deus vê o seu futuro, Deus vê sua casa, Deus vê como vai ser o seu 2021. Glória a Deus por isso. Deus vê o meu 2021 e Deus sabe que vai ser um ano de bênçãos para nós. Deus sabe que Ele tem grandes sonhos e bons pensamentos para nós. A palavra de Deus fala sobre isso, que Deus tem bons pensamentos para nós. Deus vê o grande futuro que você vai ter. E aí Ele pensa, não posso deixar que ele desista. Eu não posso deixar que a minha filha ou meu filho desistam. Não posso deixar que eles tomem uma decisão precipitada. Amém? Mas o diabo quer que você desista. O diabo vem contra a sua vida, o diabo coloca pensamentos ruins na sua vida, o diabo faz você olhar para coisas que acontecem e muitas vezes são verdadeiras, mas que não refletem o sonho de Deus e os planos de Deus para a sua vida. O diabo faz você olhar para uma situação adversa, talvez verdadeira, que está acontecendo hoje, mas Deus enxerga o todo, Deus vê o futuro, Deus tem um controle nas suas mãos. E por isso que a nossa vida tem que ser pautada e baseada no que Deus fala sobre nós. Amém? Se tudo disser o contrário para você, fique com o que Deus fala. Fique com o que a palavra de Deus diz. Fique com as promessas de Deus para você. Se o mundo estiver caindo ali ao teu redor, fica firme e inabalável, porque você está na rocha que é Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que 1000 podem cair de um lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Você recebe essa palavra? Deus tem bons pensamentos para nós. Outro ponto interessante aqui é que Elias, ele se achava sozinho. Ele achava que ele estava sozinho. Ele fala isso 2 vezes para Deus, nos versículos 10 e 14. Eu vou ler o 14 para vocês aqui. Ele respondeu e disse para Deus, é igualzinho os 2 versículos. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Elias, ele falou, eu tenho sido fiel ao Senhor, mas eu estou sozinho, eu fiquei sozinho. Mas lá na frente, quando Elias tem um encontro com Deus no Monte Horebe, Deus fala para ele e mostra para ele que, na verdade, ainda tinham milhares de pessoas que não haviam se dobrado a Baal. Havia milhares de pessoas que estavam também fiéis a Deus, assim como ele. No versículo 18, com uma conversa de Deus com Elias, mesmo capítulo, lá para frente um pouquinho, Deus fala para ele, também conservei em Israel, versículo 18, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Eu não sei se eram 7.000 pessoas ou se eram 7.000 joelhos. Né? No texto dá para entender isso. Se forem 7.000 joelhos, são 3.500 pessoas. Né? Mas são milhares de pessoas que também estavam fiéis a Deus, assim como Elias, mas ele achava que estava sozinho, assim como Elias. Muitas pessoas estavam fiéis a Deus. Então eu quero te falar uma coisa, você não está sozinho. Muitas vezes a gente pensa que a gente está sozinho. Muitas vezes você pode olhar para você e achar, puxa, eu estou aqui me dedicando, de repente, fazendo o melhor que eu posso, mas me sinto sozinho. Parece que não tem mais ninguém num mundo de ponta cabeça como está o nosso mundo. Parece que não tem mais ninguém que acredita naquilo que eu acredito. Parece que eu sou um ET nesse lugar. Parece que eu acredito num Deus totalmente contrário ao que a economia está me dizendo, e todo mundo parece que acredita na economia. Então parece que eu estou sozinho.
Parece que eu quero viver uma vida de santidade a Deus no mundo, onde isso não faz mais importância nenhuma. As pessoas fazem o que elas bem entendem. Me parece que eu estou sozinho. Mas eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Deus está com você e existem milhares de pessoas. Olha ao teu redor aí para você ver. Milhares de pessoas que, assim como você, querem viver para Deus. E assim como você tem andado na contramão deste mundo e tem obedecido e sido fiel ao Senhor. Você não está sozinho. Amém? Por isso que é bom nós estarmos junto com pessoas que amam a Deus. Por isso que é bom, como aquele exemplo clássico de uma fogueira, um carvãozinho estar do lado de um outro carvãozinho que está pegando fogo e eles não se apagam. Né? Se você deixar um carvão sozinho lá no chão, daqui 5 minutinhos ele se apagou, ele esfriou. Por isso que é bom estarmos em comunhão com outros irmãos. Por isso que é bom irmos à igreja. Por isso que é bom nos relacionarmos com outras pessoas. Deus, Ele sempre vai te aproximar de alguém que também passa pelas mesmas coisas que você. Deus sempre vai te conectar com alguém que também deseja viver para Ele. Deus é especialista em fazer isso. Deus mostra para Elias um monte de gente que passavam os mesmos desafios que ele. Profetas de Deus haviam sido mortos, realmente a espada. Realmente havia perseguição, realmente havia pessoas que desejavam outros deuses, mas tinham lá 7.000 joelhos que não se dobraram diante das coisas deste mundo. 7.000 joelhos que não se dobraram diante do mundo. Sabe o que isso significa? Que eu e você podemos viver uma vida sem nos prostrarmos diante deste mundo. Você entendeu o que eu falei? O mundo pode ir para um caminho errado. O mundo pode desacreditar de Deus. As decisões dos governantes podem parecer aos nossos olhos um absurdo. As pessoas podem se curvar diante de tudo isso. Mas eu e você podemos ficar de pé. Porque Deus nos sustenta. Amém? Deus nos sustenta. Você pode viver de pé. Não é porque todo mundo se prostra que você vai se prostrar. Não é porque todo mundo cede ao inimigo que você vai ceder. Não é porque a regra hoje é essa aqui. Não, você tem que fazer o seu, você tem que pisar em cima de alguém, você não sabe como vai ser o seu trabalho, você tem que faz o teu jeito, dá seus pulos. Não, você pode ficar de pé. Ter uma vida honesta, ter um caminho que glorifica a Deus, ter uma família firme na palavra de Deus. Se todo mundo briga em casa, você pode não brigar, você pode ser alguém que não se prostra diante deste mundo, porque Deus está com você. Amém? Amém? Nós somos um exército que ama a Deus e que não se dobra diante das coisas deste mundo. Eu acredito nisso. Amém? Glória a Deus. O que eu quero dizer é que Deus tem descanso para nós. Nessa manhã eu queria te dizer isso. Talvez Deus te trouxe aqui para ouvir esta frase. Deus tem descanso para você e para mim. Deus tem descanso para nós. 1 Reis 19, versículo 6. Olhou ele e viu. Na hora que Elias acordou, versículo 6. Ele olhou e viu o que? Junto à cabeceira tinha pão cozido sobre pedras em brasa. E também uma botija de água. Quando o anjo acordou ele, debaixo do zimbro lá, ele acordou e tinha pão cozido na brasa e uma botija de água. E o que ele fez? Comeu, bebeu e tornou a dormir. Versículo 6. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Para que todo aquele futuro glorioso que Deus tinha para a vida de Elias acontecesse, naquele momento ele precisava comer, beber e dormir. A gente não gosta muito disso, mas tem momentos na nossa vida que a coisa mais espiritual a fazer é comer, beber e dormir. Sabia disso? A gente cai numa falsa ilusão de que quanto mais a gente trabalha, melhor a gente vai ser. Tem momento que não. Tem momento que tudo que Deus quer que você faça é comer, beber e dormir. Elias fez isso. O anjo que Deus mandou foi isso. Deus sabia o que ele precisava. Elias não sabia o que ele precisava. Mas Deus sabia o que Elias precisava. Repare. Naquele momento, Elias não precisava de uma reunião com Acabe. Ele podia ter pensado, puxa, a mulher de Acabe me mandou uma ameaça, mas eu tenho uma amizade com o rei, eu já falei tantas coisas, falei que ia chover e tal, e eu preciso marcar uma reunião com Acabe, eu preciso tirar essa situação a limpo.
talvez ele tenha pensado nisso, ou talvez nem tenha pensado nisso, mas ele não precisava disso naquele momento. Ele não precisava, de repente, traçar um plano de contra-ataque a Jezabel. Elias não precisava disso. O que Elias precisava fazer era comer, beber e dormir. Descansar. O anjo fala para ele fazer isso 2 vezes. O anjo serve ele ali 2 vezes. 2 vezes. E assim como Deus mostrou para Elias ali, através do seu anjo, que ele precisava descansar, o que ele precisava naquele momento, né? E mostrando o que ele precisava, acompanha comigo, o anjo também mostrou para ele o que ele não precisava. Concorda? Se o anjo mostrou para ele que o que ele precisava era descansar, comer e descansar, ele ao mesmo tempo mostrou para Elias que ele não precisava fazer outra coisa. Então, quando a gente percebe, quando a gente escuta a voz de Deus e quando a gente percebe o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer, a nossa vida recebe essa direção e a gente consegue caminhar para esse futuro que Deus tem para nós. Entende? Da mesma forma que o anjo estava ali, mostrando para Elias, Deus quer mostrar para mim e para você o que a gente precisa fazer, o que a gente não precisa fazer nesse momento que nós estamos vivendo. Amém? 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 Muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos buscar a Deus sobre o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer. Esses dias Deus me levou a fazer uma listinha e eu estou trabalhando nessa listinha, meu bloco de notas do celular. Coisas que em 2021 eu quero fazer, que eu entendo que Deus me dirige a fazer. E aí tem a segunda parte da listinha, que é assim, coisas que em 2021 eu não tenho que fazer. Deus não quer que eu faça. Talvez tenha coisas até boas, mas que Deus quer que eu não faça. Ou porque vão desviar o meu foco, ou porque vão roubar o meu tempo. E aí estou trabalhando nessa listinha, porque eu percebo que Deus falou isso com Elias. Isso foi bom para Elias. Para Elias poder caminhar 40 dias e 40 noites, ele precisava comer. Ele precisava dormir. Senão ele não ia conseguir caminhar 40 dias e 40 noites. Você entende? Deus sabe o nosso futuro. Deus sabe o que a gente precisa. E aí Deus precisa falar conosco, ou nós precisamos ouvir e deixar Deus falar conosco o que nós precisamos fazer hoje ou não fazer. Se Elias estivesse lá todo aflito, fazendo um plano de contra-ataque com a Jezabel, se ele estivesse marcando reunião com o rei Acabe, ele não conseguiria caminhar 40 dias e 40 noites. Ele estaria cansado. Enfim, quando fala do anjo do Senhor, inclusive a mesma palavra usada ali para anjo, que o anjo do Senhor acordou a Elias, é a mesma raiz ali da palavra usada quando tem uma aparição de Jesus no Velho Testamento, que é o que a Bíblia chama de teofania, que é Jesus aparecendo antes de nascer, lá no Velho Testamento. E a Bíblia sempre fala como anjo do Senhor. E nesse caso aqui na Bíblia não está em maiúsculo o A, porque geralmente quando é Jesus que aparece, parece em maiúsculo A, anjo do Senhor. Repara lá na tua Bíblia. Aqui não está, então eu não sei na verdade se é Jesus ou não, porque a raiz da palavra é a mesma. Mas, sendo Jesus ou não, eu consigo ouvir hoje Jesus falando para mim e para você. Come, descansa, deita, bebe, relaxa. Não faça nada no meio dessa exaustão. Se prepare para o que vai vir. Comer ali para Elias significava se preparar para o que iria vir, para a caminhada que iria vir. Como você vai se preparar para aquilo que Deus quer que você viva em 2021? Você precisa orar sobre isso. Você precisa colocar a sua vida diante de Deus. Você precisa ficar quietinho nesses dias que ainda faltam para terminar esse ano. E eu quero te desafiar a fazer isso. Agradecer a Deus, sim. A descansar, porque foi um ano cansativo para todos nós. Descansar como você puder, viu? Não precisa ser na praia, não. Ou no resort. Se você não puder ir, fique em casa, mas descansa. Descansa, tira um tempo de oração. Pergunte para Deus o que você precisa para o próximo ano. Ele vai falar com você, amém? Amém?
E é engraçado que Elias, mesmo depois daquele momento ali de descanso, ele ainda busca um esconderijo. Ele vai para uma caverna. No versículo 9 ao 11 fala isso. Tem aí? Ele ali entrou numa caverna. Versículo 9. Onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu de novo aquilo lá que eu já te falei. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Elias não precisava estar na caverna, ele precisava estar no monte perante o Senhor. Isso me ensina algo e te ensina algo, que nós precisamos estar diante do Senhor. Traga Deus para a sua vida, traga Deus para os seus planos, traga Deus para a sua história. Tenha tempo de oração com Deus. Traga Deus para os planos do futuro. Elias não precisava estar numa caverna, ele precisava estar diante de Deus. O que eu e você precisamos é estar diante de Deus. É ouvirmos a voz do Senhor, deixar que Ele nos guie. Amém? E depois disso, Elias tem uma experiência gloriosa, que eu até comentei lá no começo. Versículo 11, fala assim, ó, disse-lhe Deus, 1 Reis 19, 11, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Beleza. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Versículo 12. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício suave e tranquilo, que é como se fosse um sussurro. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então, Deus fala com Elias através de um cício tranquilo e suave, através de um sussurro. E a gente é assim, na verdade, muitas vezes a gente espera que Deus fale com a gente no forte vento, ou Deus espera que a gente espera que Deus fale com a gente no meio do fogo, ou no terremoto, as coisas grandiosas. A gente espera que Deus faça coisas grandiosas, são as propostas enormes, são as grandes conquistas materiais. A gente acha que Deus está nessas coisas, nas coisas grandes, mas nem sempre. Deus, Ele está nas coisas grandes e Ele está nas pequenas também. Deus está no vento forte muitas vezes, mas estava no sussurro suave e tranquilo. Não tem como colocar Deus numa caixinha e falar que Deus faz igual todas as vezes, porque Deus não faz igual todas as vezes. Então, o melhor é ouvirmos a voz de Deus, recebermos a sua direção. Se for em algo grande, amém. Se for em algo pequeno, amém também. Amém? Você lembra da história de Jonas? O mesmo Deus que deu ordem a um grande peixe, que a Bíblia não fala que é baleia, fala que é um grande peixe, que engoliu Jonas. Você lembra disso? É o mesmo Deus que falou depois para um vermezinho e secou a planta onde Jonas estava ali, pegando uma sombra. É o Deus das coisas grandes, é o Deus das coisas pequenas. Trazendo para essa história aqui, o mesmo Deus que fez cair o fogo do céu lá e queimou o altar, o sacrifício, envergonhou os profetas de Baal, fez algo estrondoso, é o mesmo Deus que fala por meio de um sussurro tranquilo e suave. Sabia? É o mesmo Deus que eliminou ali 450 profetas de Baal de uma vez só, através de Elias. Eu nem sei como foi aquilo, porque Elias não era um homem de guerra. Não sei como ele acabou com aquela galera. Não sei. Ele era um profeta. Mas ele acabou com aquela galera. A Bíblia diz isso. Mas o mesmo Deus que faz isso, coisas grandes, é o mesmo Deus que faz um lanchinho para Elias e manda ele comer e dormir. Deus está nas coisas grandes e está nas coisas pequenas também. Como você quer terminar esse ano e entrar em 2021? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Você pode se sentir afrontado, como Elias se sentiu ali. Você pode se sentir ameaçado, intimidado pelo diabo
E pode ser mesmo pelo diabo na sua cabeça falando mentiras, ou pode ser mesmo intimidado pelo Ministério da Saúde, ou pode ser intimidado pelo Ministro da Economia, ou pode ser intimidado pelo noticiário da TV, ou pode ser intimidado por uma crise financeira na sua casa, ou intimidado por uma crise familiar. Não é verdade? Essas coisas existem, mas você quer começar esse próximo ano ameaçado, intimidado e afrontado por essas coisas? Ou você pode começar esse próximo ano tirando uns dias para comer e dormir e falar com Deus e descansar e receber direção para Deus. Seja Deus falando com você em coisas grandes ou em detalhes pequenos. Você escolhe como você termina esse ano e como você quer começar o próximo. O que eu sei e que Deus sabe também é que o futuro é bom. Amém? O que eu sei e que Deus sabe, porque como era com Elias, assim é com você, assim é comigo. Assim foi com Jesus. Jesus morreu e esse mês de dezembro nós falamos muito sobre Jesus, só sobre Jesus. Jesus morreu e os fariseus achavam, até os discípulos achavam que ele tinha morrido, que tudo tinha terminado. Uns voltaram a pescar, outro lá se matou porque ficou com remorso do que havia feito. Judas. As pessoas acharam que tinha acabado, mas Deus viu o futuro. E não tinha acabado, não. Só estava começando. No terceiro dia ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o nosso Deus vê a história e Ele controla tudo. E é um Deus que tem bons pensamentos. Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor dos exércitos. Deus que guerreia por nós, quando fala Senhor dos exércitos na Bíblia, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Se na economia, diante do governo dos homens, não existe uma certeza de futuro, na palavra de Deus essa certeza existe. E o nosso Deus está sentado no trono. Ele é inabalável. Ele está no controle. Então, tire um tempo para enxergar o que Deus quer fazer na sua vida, para falar com o Senhor, para entender o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer, para não sair correndo atrás de tudo, todos os dias e todos os momentos, para descansar, entender os planos perfeitos, abrir a sua visão para ver o que Deus pensa sobre a situação, não o que você está pensando. Elias queria desistir e Deus queria que Elias descansasse. Elias ainda tinha um Eliseu pela frente, para influenciar, para abençoar, para ensinar, para deixar um legado. Deus tem um Eliseu para a sua vida, no ano de 2021. Alguém que você pode abençoar. Deus tem alguém para que você possa ser uma boa influência para a vida dessa pessoa. Alguém que você possa caminhar perto e mostrar Jesus. Deixar um legado. Se você é casado, se você tem filhos, é a sua casa, a sua família, é a sua prioridade. Se você ainda não é casado ou não tem filhos ainda, seu trabalho, a igreja, o ministério chamado que Deus tem para a vida de você e que você talvez... para a sua vida, né? Para a vida de você não. Deus tem para a sua vida e que muitas vezes você escondeu, enterrou e deixou quieto em 2020. E Deus quer trazer isso de volta em 2021. Eu não sei, você sabe o que queima no teu coração, o que Deus fala com você. Não seja, a palavra de Deus fala lá, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Várias vezes diz isso. E eu digo para você isso essa manhã. Quando Deus falar algo com você, não ache que é pequeno demais. Não despreze, porque Deus fala através de um sussurro suave. E às vezes um detalhe vai mudar a tua vida. Não despreze as pequenas coisas, os pequenos começos. De repente é um hábito que Deus quer que você comece a ter na sua vida. Priorizá-lo, talvez, orar todos os dias. Talvez em 2020 você não conseguiu orar todos os dias. E talvez Deus queira que você faça isso, e você acha que isso é tão pequeno, é tão, sei lá. Mas se Deus colocou isso no teu coração, faça.
Porque as pequenas coisas vêm de Deus também. Amém? Queria deixar aqui 4 pontos que eu acho que vale a pena nós refletirmos. Concluindo essa palavra. Descanse, primeiro ponto. Seja fisicamente e também descanse o teu coração no Senhor. Descanse o teu coração no Senhor. Se o que você esperava tanto talvez não aconteceu este ano, acredite que Deus sabe de todas as coisas e que Deus tem o melhor tempo para todas as coisas e que na sua soberania nada fugiu do seu controle. Então, se não aconteceu esse ano, é porque não era para acontecer esse ano. Deus sabe de tudo. Descansa o teu coração no Senhor. Segundo, busque a Deus. Reserve um tempo para ouvir a voz do Senhor. Repare o que Ele te mostra para fazer e para deixar de fazer. Terceiro, renove a sua visão. Renove a sua visão. Porque às vezes a gente é teimoso, a gente acha que sabe o melhor, mas Deus sabe o que é o melhor para nós. Renove a sua visão. E em quarto lugar, encontre Deus nas grandes coisas e nas pequenas coisas também. 1 Reis 19, 8. Levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Consegue entender? Deus tem uma caminhada para a minha vida, para a sua vida. Deus tem sonhos para realizar no seu coração, no meu coração. Então descanse teu coração, descanse fisicamente. Talvez você tenha chegado aqui essa noite com o teu coração cansado, com o teu físico cansado, você não conseguiu parar, amanhã já vai ter que trabalhar de novo. E eu não estou falando de descansar, de não fazer nada, mas estou falando de encontrar um tempo de descanso. Se você trabalhar amanhã, chega à noite na sua casa, descanse, reflita, ore, coloca a tua vida diante de Deus, anota coisas, faça projetos. O nosso Deus não está morto, nosso Deus está vivo. E porque Ele vive, nós cantamos, eu posso crer, e você também, no amanhã. Porque Ele vive, não há temor, não há medo, não há afronta que possa vencer as nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acredita nisso? Você recebe essa palavra? Você pode ficar de pé, aplaudir ao Senhor e já agradecer pelo que Ele vai fazer?